Olá, eu sou Débora Pimentel, curadora de conteúdo da plataforma Globogente, e hoje a gente está aqui no Rio 2C, esse grande encontro de inovação, criatividade e negócio da América Latina. O Rio 2C que acontece anualmente aqui no Rio de Janeiro e reúne profissionais de todas as áreas, música, tecnologia, game, mercado publicitário, mercado audiovisual, justamente para conectar talentos, gerar negócios, formar parcerias e antecipar tendências até globais. E um dos focos do Rio 2C é o mercado audiovisual, e por isso a plataforma Globogente juntou essa dupla aqui talentosíssima, que tem muito a falar sobre o mercado audiovisual. Clara Volpe, diretora de marketing da HBO, e Helena Daibert, gerente sênior de marketing do Globoplay. E hoje a gente está aqui para conversar sobre engajamento e sobre conectar conteúdos e narrativas a diferentes gerações e, sobretudo, como impulsionar a audiência e gerar retenção de assinaturas. Então a gente vai começar esse papo. Primeiro eu queria agradecer, obrigada demais pela presença de vocês, prazer demais. E eu vou começar com uma pergunta para as duas aqui, que a gente vai atacar assim, em última instância, na verdade em primeira instância, né? Todos os esforços e estratégias buscam alcançar uma coisa, que é a audiência. Então, durante muitos anos, renovar a audiência significava conquistar novos públicos sem perder os antigos. Só que isso era um desafio, e hoje em dia o desafio tem sido um pouco outro. Hoje em dia passou a dialogar com gerações diferentes e consomem conteúdos de formas absolutamente distintas. Esse é um dos maiores desafios hoje em dia. E o que mudou nessa equação? Como continuar renovando a audiência? A gente tem observado que é menos distinto do que em algum momento foi, ou que talvez a gente assumisse que fosse a diferença entre gerações. Hoje em dia já não tem ninguém que não acessa as redes, que não vive no celular. Não é que uma pessoa de 60 anos não sabe mexer, não lida com tecnologia. E o que eu tenho visto, né, falei bastante isso no meu painel, que quando você trabalha com uma plataforma de streaming, diferente de plataformas lineares, quando eu lanço um show, uma série, um filme, o meu alcance nunca é dado. Porque é uma plataforma sob demanda. Então eu escolho, eu tenho que construir o interesse, tenho que encontrar e construir a relevância do meu título, da minha série, do meu filme. E como que eu faço isso? Eu vou atrás das comunidades que se interessam pelo universo que o meu conteúdo tem. Sim. E com muita frequência, ou que é fã da atriz, ou do ator, ou fã de algum IP, se é um IP construído, ou alguém que está ali reagindo, muito legal, é o meu trailer que eu posto nas redes sociais, que está comentando, e eu vou entendendo quem são essas pessoas. E com muita frequência, a gente vem descobrindo que são pessoas que são muito mais conectadas por interesses em comum, por fases de vida até. Então, um exemplo muito esdrúxulo. Se você tem 25 anos e está mudando de apartamento, e se você tem 60 anos e está reformando seu apartamento, você vai ter interesses em comuns mais do que pessoas que têm idade parecida e que não estão fazendo isso. E eu, com muita frequência, tenho notado isso, que as afinidades e os interesses, eles pautam muito mais as preferências e onde eu vou construir a relevância do que necessariamente o demográfico. Sim, extrapola gerações, né? Exatamente. E a gente, inclusive, erra, às vezes, se a gente vai no demográfico. É óbvio que tem alguma afinidade natural, tem conteúdo que é mais feminino, tem conteúdo que é mais masculino, tem gêneros que performam melhor com uma idade ou com outra, atores e atrizes que têm maiores afinidades aqui, mas a gente se surpreende também. Recentemente, na HBO, a gente lançou um show que chama Rivalidade Ardente, Heated Rivalry. Para começar, eu já achei que ele não ia... Ele era uma história de dois jogadores de hóquei que jogam em times rivais, e eles se envolvem, se apaixonam e tem um romance homoafetivo. E a gente achou que é Gen Z, porque é todo mundo super jovem, com um apelo muito forte para a população LGBTQ. Então, se eu só partisse do demográfico, certamente seria daí. Só que o conteúdo lançou fora do Brasil primeiro, e a gente foi vendo que, na verdade, o maior grupo que se apaixonou e que virou fã desse conteúdo eram mulheres 35 mais, casadas. Olha! Depois a gente, se quiser entender o porquê, que tem que aprofundar, mas estão casadas em romances de homens jovens, eu acho que tem todo um painel sobre isso que valeria ser feito.
Mas isso mostra que mesmo quando tem uma afinidade, um alinhamento por demográfico, muitas vezes eles não são óbvios. E então eu acho que é isso que a gente tem trabalhado assim, e tem feito na hora de lançar as nossas séries, na hora de construir a relevância da nossa plataforma. Sim. E soma-se a isso o fato de que certamente no Globoplay, você também pode me acrescentar aqui, que já não é mais coisa de jovem, né, streaming. Sim. Não é, já foi, acho que muito antes de se envolver. Hoje ele é um consumo massivo no Brasil também, é simplesmente uma nova lógica de consumir conteúdo, né, e de ser fã, que não é o horário marcado, que dialoga, inclusive, muito mais com a loucura que é a vida que a gente leva. Então, tanto é que os romancezinhos coreanos têm um público 60 a mais de mulheres, assim, altíssimo. E eles estão onde? No streaming. Então, eles consomem, né? De fato. Não, e esse ponto da Clara é bom, porque independentemente de ser demográfico, né, ou por afinidade, que faz muito sentido o que ela colocou, o importante é você conseguir dialogar, ter um portfólio robusto, seja só no streaming, seja num ecossistema maior, para você conseguir dialogar com múltiplos perfis de consumo, né? O próprio streaming, quando você, muitas vezes, uma assinatura atende um perfil diferente na família, né? Você tem uma assinatura para falar com o pai, com o filho e com gostos e comportamentos muito diferentes. Sim. E quando a gente está falando de alcançar múltiplas audiências, eu destacaria 3 pontos aqui. Um é esse portfólio que eu já falei, né? A necessidade de você ter uma variedade de portfólio. E, no caso, no ecossistema Globo, eu acho que isso vale trazer o exemplo, porque isso é muito forte, porque tem o streaming, mas tem um ecossistema além também, que você tem conteúdos, não só conteúdos, formatos, linguagens que se conectam com múltiplas gerações, múltiplos gostos. Seja na TV aberta, que a gente alcança diferentes cantos do país, seja no streaming com um consumo mais flexível, seja no... o Globo, a gente lançou agora o Globopop para atender uma nova fatia, um novo comportamento de consumo de vídeos verticais, né, de vídeos curtos. Então, essa oferta, independentemente, né, de onde sua marca atua, é importante. 2, eu destacaria... só voltando aqui, tem um exemplo legal que fala da jornada de um conteúdo específico, como é que ele se reinventa, né? Avenida Brasil. Avenida Brasil um conteúdo, um fenômeno da cultura brasileira, né, da dramaturgia, que a gente lançou em 2012. A Avenida Brasil, no ano passado, a gente fez uma adaptação vendeu, né, foi feita uma adaptação para a Turquia que se chama Leila. Essa adaptação foi disponibilizada lá fora. Essa adaptação foi disponibilizada no Brasil pelo Globoplay Novelas. E, recentemente, a novela original voltou para as telas da Globo, não vale a pena ver de novo. Essa volta da novela na TV Globo ajudou, impulsionou vendas no Globoplay. Desde então, ela está no top 10 de aquisição da plataforma. Olha, depois de quanto tempo? E a gente ainda fez um versionamento de novelinha, ancorado ali no personagem da Carminha, né, que a gente lançou no Globopop. Então, olha o ciclo de vida desse conteúdo e com quantas gerações, com quantos perfis, né, de consumo ele falou. E com quantas janelas, né? Quantas janelas, exatamente. Eu acho que é muito algo que tem acontecido, né? A digitalização, essa quantidade de mídia, essas diversas formas de consumir conteúdo, faz com que essa cultura dos spin-offs, de como que você aproveita bem um título, é muito mais interessante, muito mais gostoso de trabalhar, né? Enquanto marqueteiras, assim, antes a gente tinha as promos. Era tudo muito pautado. Cara, agora né? Você tem isso, você tem um sticker de WhatsApp, você propõe um produto novo que você vai construir a partir daquele personagem. A gente tá com um desafio enorme, uma delícia, que é lançar Harry Potter, que é um dos conteúdos e dos EPs mais famosos, maiores do mundo. Metade do planeta é fã de Harry Potter, e metade do Brasil também. E olha isso, é uma franquia que teve filme, quer dizer, começou com um livro, eu era uma adolescente que li o livro, aí um monte de filme, aí teve jogo de videogame, coleções, e aí agora a gente vai ter uma série nova, que vai contar a história dos livros com muito mais profundidade do que os filmes conseguem, até por uma questão de tempo, trazendo personagens novos. Mas, para isso, eu tô lançando podcast, lançamos semana passada, podcast dos livros. A gente lançou também um doc do behind the scenes da produção. Então, olha quanta coisa, quanto produto e conteúdo
que um conteúdo hero consegue gerar mesmo antes dele ser lançado. Sim. Isso é E muito depois legal. que foi lançado, né? Acho que a linearidade das sequências também elas deixam de existir, de certa forma. Sim, sim. E é com muito certeza. mais... É muito mais gostoso, é muito mais empolgante, eu E o que acho. você falou, né, de na sua infância você consumir, é É. muito legal, né? Que hoje o conteúdo está em outro momento do ciclo de vida dele, né? Mas Exatamente. ainda fazendo um sucesso astronômico. E para conectar com novos, né? Quantas pessoas não começaram também a ver Exatamente. a novela agora? A minha depois filha é dessa, né? viciada em Harry Potter. Pois é. Aí, tá vendo? E é isso, né? Você trabalha um produto muito através do conteúdo e não só de campanhas, né? É. Tradicionais, através do conteúdo você vai trabalhando a disseminação desse produto, né? Aí tem podcast, aí tem behind the scenes, enfim. Eu acho que só vale, assim, eu sei que a gente já falou bastante. Não tem problema. Mas eu acho que só vale acrescentar 2 pontos aqui importantes, né, para conseguir dialogar com múltiplas audiências, que é multidistribuição. Acho que isso é fundamental hoje. O Globoplay, por exemplo, ele é ofertado diretamente para o consumidor, mas ele também está disponível, né, em diversos parceiros e isso ajuda, né, a ampliar consideravelmente aí Sim, com certeza. a plataforma. E por fim, não menos importante, a capacidade hoje da gente se reinventar. A gente já falou um pouquinho disso, mas de se reinventar mesmo diante dos novos comportamentos de consumo que estão surgindo, né? Você precisa ter muita agilidade para conseguir se adaptar dentro da essência da sua marca, obviamente, Claro. né? Mas para conseguir responder aí os anseios, aos novos comportamentos. Uma flexibilidade muito maior, né? Ah. Exatamente. Não, inclusive sobre isso, né? Sobre conquistar a atenção, né, Helena? Hoje a gente, assim, conquistar a atenção parece mais fácil do que manter relevância. Não sei. O que realmente sustenta uma audiência no longo prazo e contribui para a retenção de assinatura? Acho que os 2 desafios são quase praticamente iguais. São árduos no mundo de hoje, né? Conquistar novas audiências e reter audiências, que são desafios do mesmo tamanho, assim. Conquistar novas audiências. Acho que eu já falei um pouquinho da importância da variedade do portfólio, acho que passa Sim. por aqui também, né? De você ter, você precisa dar motivos para o nosso consumidor sempre querer voltar, né? Com múltiplos títulos para diferentes ocasiões de uso. Você ter o filme, é a minissérie, é a série com múltiplos gêneros também, o drama, a fantasia, né, que você vai dialogar com eles em diferentes ocasiões. E a gente tem um exemplo legal também das novelinhas. As novelinhas, elas surgem diante de um novo comportamento de consumo e elas surgem assim para diferentes momentos da jornada desse consumidor. Ele tem o usuário hoje da novelinha no Globoplay, ele tem usuários novos, complementares, e tem usuários que já consomem a novela tradicional, né? Então, são momentos, a pausa do almoço, né? Enquanto você está num transporte, enfim. Acho que você precisa dialogar com esse consumidor em diferentes momentos da vida dele e ter uma oferta vasta, assim, para conseguir. Mas aqui você está falando das novelinhas verticais. As novelinhas verticais, exatamente. Que nasceram originalmente nas redes sociais, né? E que migraram. O Globoplay passa as novelinhas verticais, né? A gente atendeu a esse comportamento que eu falei, né, de consumo, com uma oferta, inclusive, muito robusta. Acho que hoje as marcas também precisam, entendem, obviamente, tem muitos dados para isso, para você conseguir entender o potencial desse mercado, mas você também precisa arriscar, né? Pode ser que, graças a Deus, as novelinhas estão indo bem, mas eventualmente, você pode fazer uma aposta que não vai funcionar e você ter agilidade para também reinventar e correr atrás de outros movimentos, enfim. Sim. É muito interessante ouvir, porque eu acho que você falou, né? Primeiro, entenda a sua proposta de valor, a sua verdade e como que é a sua audiência. Eu acho que faz muito sentido para a Globo, que é praticamente o Brasil. Tá em toda parte, né? Meio povo, vai tentando tudo. É vertical, então vertical, tô lá. HBO. A HBO Max vem de HBO. E HBO, quando foi lançada, foi lançada assim nos Estados Unidos com esse slogan que não é TV, é HBO. Que mais do que uma assinatura de marca é uma promessa criativa, que a gente sustenta até hoje. Então, os conteúdos que são original HBO e que são basicamente o esqueleto da minha plataforma, é o que a audiência espera de mim, eles são conteúdos que, independente da forma que eles vivem, a gente tem um rigor altíssimo de qualidade, sim. 3 anos para fazer uma série, Sim. às vezes mais. Craft, talento, enfim, é um monte de coisa. É um ritmo menos acelerado
E a partir daí, como que eu honro o meu conteúdo? E eu penso o que vale a pena ou o que não vale, assim. Eu só entro num canal novo, numa anda nova, num formato novo, se eu consigo manter o meu padrão e o meu DNA. Sim. Inclusive para conteúdos nacionais, assim. Acho que pra gente, a HBO deixou de ser, já faz tempo, na verdade, mas tem se consolidado cada vez mais conforme o streaming cresce, séries americanas. Altas produções americanas. Game of Thrones é importante? É importante. Mas a Lola é tão importante quanto o Pedro Pascal, pra mim, assim. Do ponto de vista de crescimento, de manutenção de base, de aquisição, de retenção. Então, quando eu consigo produzir uma novela brasileira no padrão, à altura da HBO, é o que faz sentido para minha audiência e é o que faz sentido para o Brasil. Então, eu trago uma galera que nunca tinha chegado na minha plataforma antes. Mas o que os mantém lá é justamente porque a minha barra e a barra da HBO, que é o que a minha audiência quer, é muito alta. Sim. E não é para todo mundo também. Acho que no caso da HBO é isso. Tem gente que não vai aderir, né? Tem gente que não vai aderir. Talvez seja, às vezes, pesado demais, sofisticado demais ou intenso demais. Intensidade é uma premissa e assim, para todos os gêneros, tá? Não é só do drama. No terror vai ser assim, na novela vai ser assim. Beleza Fatal é uma novela que você quase não consegue mexer no celular. Porque se você mexe no celular, você perdeu já 3 plot twists que aconteceu. Sim. Então, é muito o nosso estilo de fazer as coisas. Então, para mim, como que eu encontro o gênero, o formato que respeite o que o fã espera da minha plataforma. E eu não saio disso até que eu encontre. Sim. Então, acho que são identidades muito diferentes, assim, e é interessante ver como... Vocês não vão perder a identidade apesar da demanda do mercado, né? Aquela vai ser, a premissa vai ser mantê-la, e o mercado que tiver aderência... É isso, e a minha identidade por causa dos meus fãs, assim. Sim. A gente trabalha basicamente para manter, para alimentar e pelo fã. Sim. Então, se eu começo a sair muito do que é o universo, que ele considera ser legítimo da minha plataforma, eu começo a trabalhar uma relação que é a mais importante para mim. Então, é muito zelosa, assim, a nossa relação, inclusive com quem eu escolho fazer parceria. A gente não faz conteúdo com qualquer marca, aliás, a gente nem faz muito conteúdo de marca, porque se não está muito legítimo, intrínseco ao conteúdo, para mim não vale a pena. Então, é um modelo de negócio diferente, mas que não impede de eu também estar nas redes sociais, de também estar distribuindo um monte de corte de TikTok, de também... É isso, Harry Potter, eu estou fazendo podcast enquanto eu estou ali há muito tempo produzindo a série, botando um estúdio inteiro de pé. Então, eu acho que é como que dentro da sua essência você consegue dialogar com essas necessidades, enfim, contemporâneas. A essência da marca, de fato, é o fio condutor. No caso da Globo, né, e consequentemente do Globoplay, é a brasilidade, assim, que é o coração de tudo que a gente faz, né, a identificação com o cotidiano do brasileiro, com o brasileiro. E a qualidade de produção é algo crucial na Globo também. Quando a gente vai fazer uma novela grande, né, tem a qualidade DNA da Globo. Sim. As novelinhas, elas passam realmente por um outro processo, porque é isso, é um formato de consumo que vem de social, né? É uma extensão ali para você conseguir dialogar com o público, mas dentro dessa essência Globo de ser. Né, dessa essência da brasilidade, de você conseguir dialogar com públicos e de forma complementares. Né? Vai se adequar ao público, mas não vai perder a qualidade do Globo, né? Exatamente. Essa essência da marca que não pode. Não, e Clara, você estava falando justamente disso, né? De redes sociais, cortes para TikTok. E assim, a cultura digital acelerou o consumo fragmentado, né? Cenas, frases, edits. Mas grandes séries ainda dependem de construção emocional e tempo de atenção. Como a HBO pensa campanhas que funcionem tanto no consumo rápido quanto na experiência longa? Eu acho que isso das telas, da quantidade de tela, da quantidade de fragmentos, dos cortes, eu vejo como extensão de uma narrativa principal. Sim. E é aquilo que eu estava falando de a ordem, a sequência das coisas não são muito mais lineares, porque, no meu caso, muito antes de lançar uma série, eu já estou trabalhando. Então, tem leitura de roteiro, já tem um monte de conteúdo rápido que eu for produzir ali para já começar a aquecer aquela minha comunidade, trabalhar aquele fandom e criar histórias e já entender os universos e começar a construir um universo novo dentro daquele título, daquele EP.
A gente lança também, a gente orquestra. Eu brinco que hoje grande parte do meu trabalho, e aliás o maior valor e também o mais difícil mais do que eu ficar ali promovendo, como que eu dou as ferramentas para que a minha audiência e os meus fãs conversem. Sim. E levem o meu conteúdo para frente. Mais do que eu fazer 1000 cortes, eu faço também, tenho que fazer. Mas eu quero que eles façam. A gente precisa dar os gatilhos, né? Mas precisa dar os repertórios, porque quem vai de fato fomentar a conversa Você dá a figurinha, mas o que me deixa feliz é quando tem um monte de figurinha ali que não foi eu que fiz. Exatamente. Esse transbordo, né? E no geral eles fazem. E ó, a HBO, até por ser tão rigorosa, muitas vezes a gente não fala, não, isso sai um pouco do padrão HBO, mas a internet vai e faz, né? A internet tá menos comprometida com o padrão HBO que eu. Então, é você dar as ferramentas, assim, para que eles... E tem inúmeras formas de fazer. Eu acho que depende muito do seu modelo de negócio. Você tá gravando alguma coisa, né? Que eu acho que a Globo faz muito, no ao vivo, vai pegando a reação do público e muda o produto. O meu é menos assim, mas eu vou entendendo a reação do trailer, vou entendendo a reação ali, vou vendo quem que tá gostando mais, que tá gostando menos. E a partir daí, isso também alimenta a minha estratégia de lançamento, a minha estratégia de rollout. Quando a gente estava trabalhando Beleza Fatal, foi a nossa primeira novela brasileira. A gente lançava 5 episódios, toda segunda-feira, até para dar chance de quem quisesse seguir o consumo tradicional, de ver minha novelinha da segunda a sexta, visse. E o que a gente foi observando é que até terça-feira todo mundo já tinha assistido. E aí ficava comentando. Segunda ainda existia um pacto de vamos assistir. Terça alguns spoilers já saíam. Quarta vinham os conteúdos mais aprofundados. E quinta já estava todo mundo reclamando que estava demorando para chegar segunda-feira. Então, o que foi uma das ferramentas que eu usei? Várias. Eu fazia, a partir de terça eu abria uma thread oficial de discussão. No WhatsApp, no Twitter, no Instagram. E pegava todos os públicos para... Já na quarta eu disparava um monte na terça, de meme, de figurinhas novas para alimentar as pessoas. Às vezes tinha uma conversa que estava bombando muito, ou uma frase, eu acionava os talentos e falava, topa fazer um áudio de WhatsApp pra gente fazer, oxigenar nos grupos? E eles faziam. Até na minha semana final, a gente mudou um pouco os planos, a gente separou o último episódio para que a final fosse vista coletivamente. Sim, e eu não fiz isso para Dona Beija, porque o comportamento de Dona Beija era outro. As pessoas não estavam vendo tão sincronizadas. Então, não dá para você repetir o playbook. Você tem que ir sentindo ali. Muito vivo, né? Isso que você falou é muito importante. Isso é fundamental, assim. E porque eu separei o último episódio de Beleza Fatal, eu tive, no dia da final, não só o auge de conversa do título, a gente foi trending topic, assim, tudo que você pode imaginar, todas as formas. E o último episódio foi o meu pico de pessoas novas entrando na plataforma e começando a ver Beleza Fatal. Então foi depois do último episódio que eu tive o maior número de pessoas vendo o conteúdo pela primeira vez também. Então é isso, porque a gente conseguiu orquestrar a conversa orgânica de forma a gerar interesses em quem não era fã ou quem não estava ali. Então acho que essa é o sonho de estratégia do marketing. Não é fácil chegar, às vezes a gente acerta. E no caso de Beleza Fatal deu certo porque eles eram muito vocais. Tem conteúdo que é super assistido, mas não é tão comentado também. Sim. Né? Então é curioso. Vocês têm mas muito o grande isso. sucesso do conteúdo, acho que muito do que você falou, acontece quando ele vira repertório coletivo. Fenômeno, né? Exatamente. E agora é interessante, né? Porque você falou assim, a gente lançava 5 episódios na segunda-feira, porque é uma novela, existe o hábito de consumo de novela, você assistir diariamente, mas não tem jeito, né? Quando você vai para o streaming tem um hábito de consumo absolutamente diferente de uma TV aberta. Sim. Então, o streaming, as pessoas maratonam. E não importa se você... eu posso assistir uma por dia. Não, eu vou maratonar. Eu tenho o hábito de maratonar. Não sei se no Globoplay acontece da mesma forma, Helena. Por ser streaming, né? O Globoplay a gente tem um diferencial que a gente oferta o conteúdo ao vivo, né? Que é a essência ali da Globo, é a paixão nacional, é a novela, é o futebol, é o reality, como a gente teve agora o fenômeno do Big Brother, a música, com esse conteúdo mais original streaming, né? Sim. Que é o VOD. E aí isso passa por diferentes gêneros, diferentes formatos também. Mas sabe que
Eu imagino que isso aconteça com você. Pra mim, depende muito também. Tem conteúdo que é consumido mais em maratona. Sim. E tem alguns que são de pouquinho em pouquinho mesmo, porque depende da natureza do conteúdo, né? Entendi. A gente lança muitos conteúdos mais longos, mais densos, drama, aos domingos. E os que são o que a gente chama de tentpoles, né? Que são os principais lançamentos. Eles sempre acontecem nos domingos. É um momento de construção de marca, sem dúvida, porque desde o lançamento, praticamente, a HBO lança os episódios aos domingos, e aí aquela histeria coletiva, internet da loucura e tal. Mas tem conteúdo que começa... O consumo tá tímido, e aí na hora que você lança, solta todos, aí que o consumo impulsiona. Porque às vezes ele é menor, é uma comédia, é um consumo mais rápido que eu quero ver numa sentada só 5 episódios de uma vez. Às vezes... Então, acaba indo mais pela natureza do conteúdo do que necessariamente por streaming consome assim, linear, desse outro jeito. Não sei se vocês sentem isso também. É, muito. E assim, a gente obviamente tem diferentes planejamentos de acordo com o tipo de conteúdo, né, na forma com que a gente publica. Mas eu acho que nem isso. A gente planeja com dados, mas isso também é vivo. Você Cada fala vez mais assim, difícil. nem necessariamente dentro de um mesmo gênero ele vai se comportar da mesma forma. Isso depende de vários fatores e depende de como o conteúdo vai se conectar com o público, depende do tamanho da conversa que vai gerar, se ele vai gerar a Depende conversa do de que uma mais forma mais tá acontecendo acelerada, na cultura. o contexto Exato. cultural que está exatamente assim. Dos Acho que são dados ao vários, espontâneo, tem muitos né? fatores que influenciam nesse. Exatamente, você não pode só se basear em dados. É isso, é dos dados ao espontâneo, né? A espontaneidade, o orgânico pode mudar tudo, né? Exato. Você vai aprendendo ali à medida que. Você tem um plano, eu acho que hoje uma das coisas mais importantes é você ter uma estrutura e rituais e um time que consegue ser flexível. Então hoje a gente precisa estar ali pronto para o listening, para reagir, para estar todo mundo conectado, para facilitar essa troca, para entender que uma ideia pode vir de qualquer pessoa. Sim. Nem todas as ideias legais vivem no marketing, assim. Exatamente. Às vezes vai vir de uma pessoa... Outro dia a gente teve uma ideia que foi super legal por um conteúdo de uma pessoa de esporte. Olha lá. Porque ele, cara, se vocês fizerem isso... eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim. Não é nem desafios, eu acho que uma das culturas de marketing bem sucedida é uma cultura que está todo mundo entendendo mais ou menos as coisas e que sabe que a ideia pode vir de qualquer lugar. E que tem uma estrutura no entorno que permita dar vazão a ela, assim. Então... E tudo isso faz parte dessa loucura. Não tem problema. Tudo isso faz parte dessa loucura que é esse monte de... Essa fragmentação toda. Exatamente. Ela é desafiadora, mas ela é muito mais gostosa, assim, né? Deixa a gente... deixa o nosso trabalho muito mais difícil. Muito mais difícil. Não tem receita de bolo. Não existe receita. Não existe. Como já existia um pouquinho lá atrás. Eu morro de pena da galera que tem que fazer os forecasts, assim, que tem que... esse conteúdo vai gerar tanto de assinantes. Porque, gente... Exato. É difícil demais de acertar. Era mais fácil antes. Exato. No linear ainda é mais fácil, né? Você sabe o histórico do horário. Cara, no streaming você sabe muito pouco. Você sabe muito pouco. Não, agora a gente tá falando de muitos desafios, né? Mas dentro dos desafios, Helena, a geração Z é um desafio, né? E principalmente rejuvenescer a audiência também é um desafio. E a cultura digital que a gente falou agora, estava falando muito, ela nasceu muito com essa geração G, né? A Gen Z muitas vezes descobre novelas, séries e filmes por memes, por cortes, por trends, e assiste até através disso, isso os leva para o conteúdo de fato, para eles assistirem. E aí eles vão para a obra completa e procuram a obra completa. É um tipo de comportamento bem interessante que eles têm. O que essa mudança de comportamento representa numa plataforma como o Globoplay, assim? Acho que a Clara já falou bastante um pouco desse comportamento nas redes. Eu adiciono um ponto aqui importante. Assim, hoje, a descoberta de conteúdo, ela acontece nas redes, né? Sim. Tem um dado interessante de pesquisa que mostra que o principal fator que influencia, que é um gatilho para um público escolher o que ele vai assistir, é a conversa em social. Sim. Então, isso muda tudo. Assim, é o que você falou, o consumidor ele começa a vivenciar o conteúdo muito antes dele assistir ao conteúdo. Exatamente. E eu acho que, antigamente, né, o social era...
muito traçado ali como canal de divulgação. Hoje é muito mais que isso. Ele faz parte da jornada de experiência do consumidor. Exatamente. Um bom exemplo disso é o Big Brother. O Big Brother, assim, ele não acontece só na exibição, nas nossas plataformas, ele acontece na conversa. E a gente precisa, como ela falou, né, que você precisa criar todos esses gatilhos com diferentes linguagens pensadas para cada uma das plataformas das redes sociais, para dialogar com aqueles públicos. É o TikTok, é o Instagram, são múltiplas plataformas para conseguir alimentar essa conversa e com múltiplos formatos ali. E aí você falou, a gente alimenta e o público vai fazer muito mais em cima. Né? O BBB, ele teve... É importante falar um pouco dos números, porque ele teve números astronômicos agora nessa edição, com 41 bilhões de views nas redes sociais. A gente fomentou 130 milhões de conversas, assim, o tamanho disso. E isso só fomenta o resultado das plataformas. Porque, assim, os resultados do Globoplay, por exemplo, foi a edição de maior alcance e maior consumo de uma edição de Big Brother. Então, as coisas estão interligadas, né? Uma coisa retroalimenta a outra. Totalmente. Sim. Eu, inclusive, assisti o Big Brother, mas eu não vi na TV nenhum dia. Porque, eu ia falar isso. Assim, eu não tinha escolha do CV. E aí, no fim, eu já sabia os personagens. E também, uma outra coisa que acontece, quando as plataformas estão tão interconectadas, tá tudo... É que a lógica de cultura, o que é cultura pop e popular, tá acima. Tá tudo bom. Então, o que aconteceu recentemente? Ana Paula Renault falou de um conteúdo meu. O que eu falo de uma série da Galisteu que a gente tem que chama Meu Ayrton. O que eu fiz? Comentei no post dela, subi na minha plataforma, fiz um post nas minhas próprias redes sociais. E a mesma coisa, quando o Big Brother estava acontecendo, tinha o loirinho, né, o Juliano. Aí eu pegava os meus Targaryens, que são os lourinhos da minha plataforma, e brincava com eles. Ótimo. E isso torna tudo mais divertido, assim. Até a lógica de competição é outra, é muito mais amigável. Isso muito. E é todo mundo muito mais brincalhão, porque é assim que é mesmo, gente. Entretenimento é isso. As pessoas se conectam muito mais pelo conteúdo e elas são fãs de Game of Thrones e de Big Brother mais do que elas são fãs de uma plataforma ou de outra, entendeu? Então eu acho que esse reconhecimento e a gente entrando nessa brincadeira e fazendo cross, não só com os meus próprios conteúdos, mas com os outros todos, a gente vê resultados super bons disso, assim, tanto nas redes quanto no próprio consumo da plataforma. Isso é legal que você falou também, porque tem as coisas que a gente provoca intencionalmente, né, com as nossas campanhas, com os gatilhos que a gente tanto falou, e tem as coisas que é isso, que surgem num contexto momentâneo que você tem que estar muito bem preparado para responder e surfar a onda. Ao espontâneo, né? Vale o Escrito é um bom exemplo. Vale o Escrito, ele virou um fenômeno, né, brasileiro ali, de um documentário que a população brasileira se identificou com esse cotidiano, mas ele não foi ele teve o seu lançamento ali, mas não foi um lançamento com uma expectativa tão alta como ele respondeu, né? Ai, e a gente depois... Exato. Mas tem muito isso, assim, a gente tem até discutido e feito, né, quando você também tem isso numa plataforma sob demanda. Eu não vou conseguir colocar o mesmo nível de esforço, de investimento em tudo. Então a gente precisa fazer escolhas do que a gente acha que vai trazer o melhor retorno para minha plataforma naquele mês, né? E às vezes a gente se surpreende, às vezes tem um vale escrito aí pra mim também. Eu tenho uma série que eu tô achando que vai ser pequena e de repente começa um barulho e aí eu já tenho até um processo de, opa, tem um negocinho aqui, vamos nele, faz esse crescer. E um que eu achei que ia ser enorme e não foi tanto, e a gente tem que, assim, mudar o tempo todo, mas sempre buscando esse equilíbrio do estratégico para também você não cair em todos os modismos, você não entrar em todas as conversas, não entrar em todos os assuntos, porque não é assim que se constrói uma relação de longo prazo, que se constrói em retenção. Então é você equilibrar o fenômeno, a loucura, a brincadeira do momento com a sua visão. Sim. Exatamente. Inclusive, claro, existe mesmo uma diferença entre conteúdo que performa muito nas redes sociais e conteúdo que realmente gera retenção e assinatura. Porque são coisas diferentes. Às vezes uns fazem muito barulho, mas não necessariamente aquilo está revertendo em algo para um negócio realmente, né? Assim, quais são as métricas ou sinais que ajudam vocês a separar barulho cultural de valor de negócio real? Porque às vezes o barulho cultural não reverte, né? E às vezes sim.
Olha, mas na maioria das vezes reverte. Reverte? No caso da HBO, eu não sei se é assim pra toda a plataforma, porque é muito a lógica, assim, dos nossos conteúdos. São conteúdos que marcam. São conteúdos que você carrega com você pro dia seguinte, pra semana seguinte, às vezes até pra sua vida. A gente tem conteúdos que, eu falei de Harry Potter, mas tem, sei lá, Friends, que é Warner, tem Game of Thrones, tem que tá na Casa do Dragão, teve Cavaleiro de Sete Reinos, que atravessam muitas gerações. Então, hoje, a gente quer muito arquitetar para gerar um frisson, para gerar uma baguncinha nas redes, como estímulo para alavancar o consumo de conteúdo. Sim. É óbvio que tem algumas comunidades e alguns fandoms que são mais vocais que outros. Sim. Então, por isso, sim, tem alguns que a gente consegue ter uma conversa um pouco mais desproporcional comparando com o resultado. E é muito simples. Você observa o tamanho da conversa, você observa o tamanho da sua audiência, do seu engajamento. Mas, no geral, é bem alinhado. Agora, o que tem é conteúdo que é muito consumido e pouco comentado, ou menos comentado, né? E isso acontece muito no meu caso com o que a gente chama de library, não sei se é a mesma coisa lá na Globoplay, que são conteúdos que estão ali no meu top 10 o ano inteiro. Então, The Big Bang Theory, o tempo inteiro ali. Agora, voltou uma conversa porque eu tô lançando um spin-off dessa série. Mas nem sempre tem, porque é a gente que tá revendo. Exato. Eu acho que essa, às vezes, tem alguns conteúdos de auto-audiência que são mais silenciosos. Porque já traçou ali a assim. comunidade, acho que a conversa acontece um pouco mais na novidade, né? Sim. Não, a gente vai caminhar agora para o final, o nosso tempo está acabando. Eu vou encurtar até algumas perguntinhas. Falando diretamente da área que vocês atuam, que é marketing, né? E de uma tendência atual, que são as comunidades. Até que ponto o marketing ainda consegue criar um fenômeno cultural? E em que momento ele passa a depender mais da comunidade do que da campanha? Acho que a gente também já falou bastante sobre isso, mas para reforçar, acho que não são coisas diferentes, né? E acho que marketing, ele não... As comunidades são essenciais hoje para fazer um conteúdo acontecer. Um produto, não só um conteúdo, não só no nosso mercado de audiovisual, acho que para qualquer marca. Elas são fundamentais. O que você precisa... O marketing não cria fenômeno cultural. Quem cria fenômeno cultural são as comunidades. Sim. De novo, a gente dá os gatilhos, a gente criativamente precisa pensar em quais são esses gatilhos, fomentar essa conversa para, em cima disso, essas comunidades fazerem barulho, enfim, se identificarem emocionalmente, né, com os nossos conteúdos e despertar a curiosidade, o interesse. Mas não é o marketing que cria esse fenômeno. Tem que ser legítimo, né? A gente Sim. ajuda a amplificar, a gente ajuda a dar uma ferramenta para que a interesse. comunidade... E assim, o conteúdo, né, gente? Exatamente. Vocês A têm que ter qualidade um do conteúdo é conteúdo fundamental. bom em mãos. Hoje não tem tanto, pelo menos... Acho que no linear talvez aconteça de forma mais fácil, mas você precisa construir interesse para cada um deles. A gente tem que ter uma coisa boa em mãos, assim. Não tem como fazer acontecer só comprando mídia e colocando banner na cara das pessoas mais, assim. Exatamente. E isso tem a ver com o que você falou de a atenção tá tão distribuída que você precisa ter muita relevância para de fato chamar atenção para algo e fazer com que as pessoas percam mais do que um minutinho ali com você. Sim. Então, acho que é o conteúdo com a comunidade, marketing entendendo essas duas dinâmicas e amplificando, brincando com ela, dando mais ferramentas para que ela cresça sozinha. Eu sinto que tá bem por aí. É porque antes, quando as comunidades não existiam, pelo menos não da forma como elas existem hoje em dia, com o digital, né? As campanhas talvez tivessem um tamanho diferenciado do que tem hoje, né? Porque não que as campanhas não tenham um tamanho muito grande, mas o marketing hoje em dia dá as mãos também para as comunidades. E, na verdade, depende delas. As comunidades ditam muitas coisas, assim, de forma espontânea, para além daquilo que você imaginou inicialmente, colocou na sua estratégia. Você tem que estar o tempo inteiro dialogando, dando as mãos, tem algo de espontâneo ali, por mais que você também incite e dê gatilhos e muncie, mas tem algo que parte deles e que não está no controle de vocês, como uma campanha antes estava, né? Exato. Então, por isso que eu digo a pergunta de se hoje em dia é mais a comunidade do que as campanhas. Eu acho que não é nem mais um nem outro, né? Eu acho que os dois têm seu lugar, é uma mão de via dupla, né? Imagino eu. Juntos, né? Juntos, Gente, vou agradecer para vocês. Obrigada demais por essa conversa, foi bom demais. E vocês podem acompanhar esse podcast em gente.globo.com ou no YouTube da plataforma Globo Gente. Até a próxima conversa. Obrigada.